Hello, how are you? It's me here. Hoje é o dia da gente falar ao vivo junto com vocês aqui. Antes eu tinha vários pensamentos sobre isso, sabia? Eu não gostava de fazer isso. E hoje eu gosto. E isso também fala um pouco de relacionamento. Relacionamento comigo. E como é isso para vocês? Então a gente vou trazer as meninas aqui, minhas colegas de profissão, minhas colegas de trabalho, e pra gente falar de relacionamento. Vou chamá-las. Um minutinho, por favor. Chamá-las. Vamos ver se elas entram. Oi, Mari. Oi, Boa tarde. boa tarde. Você tá bem? Eu tô bem, e você? Tô bem também. Eu tava falando aqui que antes essa coisa de fazer live, de conversar e trazer as pessoas para participar de uma conversa ao vivo, para mim era um horror. Eu não gostava de fazer isso. E Por quê? isso também faz parte de relacionamento, né, Mari? É um relacionamento comigo. Por que que tu não gostava? Então, eu não sabia o que eu ia falar para as pessoas, ou se eu imaginasse que alguém estaria ouvindo eu conversar com outro alguém, o que essa pessoa poderia pensar de mim? O que eu estava fazendo? Parecia que era uma coisa errada, sabe? E depois você pode contextualizar isso com bastante propriedade, porque você fala de Autoestima? autoestima. Uhum. E imagina, eu não sabia o que que era essa diferença, né? De o que que estava relacionado, enfim. Deixa eu ver se a Lorena recebeu o convite, e aí a gente já já traz ela também para falar. E falando em autoestima, porque a autoestima é um processo principalmente interno, mas é externo. E você está maravilhosa aí, com o Ah, quarto de novo. muito obrigada. Eu cortei franja ontem Ficou e, muito bom. então, só que assim, Bonita. a gente mexe no cabelo e aí estranha um pouco, aí tem que se acostumar, né? Com jeito. Você também Mas, tá linda. obrigada. E é bacana falar nele que o processo de autoestima, você aparecer com o cabelo, se sentindo mais bonita agora, é justamente, né? Eu consegui encontrar, não sei se você foi num novo cabeleireiro ou não, mas eu consegui encontrar um corte de cabelo que me valoriza por quê? Justamente por conta desse reflexo do interno que foi pro externo, né? Uhum. É, Então, eu tenho um cabeleireiro que eu gosto, mas esse corte eu fiz com outra pessoa. E eu vou contar como. mas Deixa eu super ver se. valorizou para ti. E Então, é justamente esse reflexo de todo o teu processo. É o reflexo do teu interno. é, eu, eu vou contar para você como que foi. Como que eu nem fui para cortar o cabelo. Deixa eu só falar aqui com a Lorena, que ela não está conseguindo entrar. E já conto como é esse negócio de eu nem queria cortar o cabelo, aí eu cortei o cabelo. Isso também está ligado a relacionamento com o outro. O que a gente está atenta
Porque, sabe, como as coisas acontecem? Igual, eu não te conhecia. Sim, Eu não te conhecia. Eu não fui em nenhuma sala online onde, onde eu pudesse ter feito algum exercício ou alguma prática com você, né? não. Entre 2 anos. 2 anos. Participando dos mesmos grupos, frequentando os mesmos lugares, e eu não te encontrei. E quando eu te encontrei, as coisas foram seguindo e a gente foi se ajeitando e a gente está aqui hoje. Mas como que faz isso? Entendeu? E é interessante, né, que nós vamos, nesse nosso processo de evolução, falando em frequências também, nós vamos encontrando pessoas que estão na mesma frequência que a nossa, né? Então é importante também, bacana, cada um olhar que tipo de relação, que tipo de pessoas eu estou encontrando pelo caminho. Então, eu dizia assim para mim, é, depois que eu saí da escola, que eu trabalhava numa escola onde eu tinha o meu grupo, o meu núcleo. Aí depois eu saí e eu me senti. Lorena falou que não tá chegando convite para ela. Será por Eu quê, hein? acho que ela pode pedir para. Agora ela entrou. Aí Entrou? agora acho que ela consegue. Agora tu consegue convidar ela. Ela precisa Ah, estar ao vivo, eu acho. então vamos esperar ela entrar, daí eu já falo. Aqui já apareceu para mim. Lorena também está assistindo o vídeo ao vivo. Ai, que bom. Tem que pedir para ela entrar. Agora tá aparecendo como se não tivesse. Tem que pedir para ela entrar. Ah, Ah, agora tá agora certo. sim. Viva! Ih, mas eu não tô enxergando vocês. Oxe, a gente tá bem linda aqui. Mas vocês enxergam. Sim. Eu enxergo Tenta, vocês duas. tenta fazer uma conexão. Você tá no celular? Tenta abrir o teu Insta no teu computador e aí você vê do computador e fala com a gente por aqui. O que que você acha? Bom. Se for visual igual eu, principalmente preciso enxergar. É, É, não é legal não ver. vê aí se dá. Uma ideia. Estamos aqui falando um pouco de relacionamento, de Hum, autoestima, de frequência, de amizades. É. bom, Então, aqui já uns pouquinhos. para as pessoas que vão assistir, pode ser que tenha pessoas que pensam como eu pensava antes. Como eu estava dizendo, eu trabalhava num lugar onde eu já tinha as pessoas que eu conhecia, aquele meu núcleo. E eu só sabia fazer assim. Eu aprendi, era assim que funcionava. Eu só me conectava com essas pessoas desse lugar. Aí eu saí. Quando eu saí, eu me senti um peixe fora d'água. E também não tinha todo esse conhecimento que eu tenho hoje que diz respeito a lugar. Depois eu fui descobrir que todo o meu sentimento era referente a lugar. Se eu sair daquele espaço com aquelas pessoas, logo eu fiquei sem o meu lugar. E a gente fora do nosso lugar, acontece o quê? Bagunça, trava. Bagunça, trava, aí a gente tem 1 milhão de pensamentos e que é falta de conhecimento. Hoje eu digo com toda certeza que é falta de conhecimento. E aí, para as pessoas que estão assistindo a gente ou vai ver depois também, existe uma dúvida, né? Assim, mas como que você fala com outras pessoas que você não conhece?
que é o nosso caso. Eu não conhecia vocês. Na verdade, eu não conheço vocês pessoalmente. E eu Uhum. estou conhecendo agora. Eu conheci vocês no nosso primeiro workshop que fizemos juntas. Mas como faz isso? Como é? Se a gente não se conhece, como faz? Se Como formou que em Portugal, conversa? né? Hã? Você se formou em Portugal, né? Eu me formei em Portugal, mas eu fui no último dia em São Paulo, mas também não encontrei vocês. Não encontrei, não sabia nem, eu não sabia quem era Mariana e quem era Lorena. E no mesmo estando no mesmo grupo, não apareceu para mim aqui. E é isso que algumas pessoas me perguntaram, como é que você faz isso? Aí eu disse, tá bom, eu vou trazer elas aqui e elas contam como foi para elas, eu conto como foi para mim. E nisso tudo, as pessoas ouvindo a gente, elas podem ter uma visão assim, tipo, ah, dá para fazer isso? Então, se vocês quiserem falar um pouquinho de cada uma, né, o que vocês fazem e como foi para vocês esse me conhecer também, porque eu tô falando de mim, eu conheci vocês. E aí vocês contam como foi me conhecer e como que pode, a gente não se conhece, não se via, não sabe nada assim uma da outra, e do nada a gente começa a trabalhar juntas. Como é que funciona isso? Lorena, tu que chegou depois, pode começar aí. Que eu e a Eli já estávamos conversando um pouco aí, fala um pouco, depois eu falo. Do nada, né? O do Uhum, nada. Foi uma surpresa conhecer vocês. Eu lembro de ter visto Mariana lá no evento, mas a gente não conversou, não participou de grupos, dos exercícios. Eu acho que a gente estava mais distante, em grupos distantes. uhum, E aí, de fato, foi no online, né? E eu lembro, até comentei com vocês, eu lembro que quando eu fui, eu me disponibilizei para fazer o workshop lá, eu fui buscar, fui colocar meu nome na tabela do mês de maio, tinha o nome de Mariana. E aí eu fui consultar, fui ver o Instagram dela, e eu não sabia sobre o que eu ia falar ainda no workshop, uhum, não tinha construído o tema. E aí, quando eu olhei e percebi quem era, que eu tinha visto ela lá. E aí eu olhei os conteúdos, tá? Mas eu me conecto com ela. Ela é parecida comigo, ela fala daquilo que eu também falo. Eu também trabalho, eu também olho junto com as minhas clientes para as feridas emocionais, para traumas. Então, é isso, deu match. Eu senti que bateu. E aí depois veio a Eliane, e aí eu conversei com você no WhatsApp, mandei uma mensagem. uhum. E eu não sei explicar, não tem como explicar. A gente não entende, né? Percebe que houve uma conexão. E aí ela falou, foi solícita, e a gente marcou, vamos então marcar uma reunião, né? Nós três, para a gente alinhar aquilo que a gente vai trazer, como vai construir o workshop. E foi fluindo tão naturalmente, assim, acho que as três estavam tão alinhadas com. Eu acho que isso também parte. Acho não, acredito que parte do ponto também de cada uma ter muito firme aquilo que faz, aquilo que com o qual trabalha e transforma, sabe? Então fica mais fácil alinhar como cada uma vai utilizar o seu conhecimento para construir aquilo ali. Eu acho que isso tem muita relevância, que ajuda. Eu acredito muito nisso também, Lorena. Tudo vai se encaixando, né? E como eu sempre digo,
a energia, ela chega antes, a nossa energia, ela chega antes que qualquer palavra, qualquer roupa, É. qualquer, né, qualquer coisa. Uhum. Então, a gente se conecta por esse invisível. E através dos, possivelmente, dos neurônios espelhos, algo, né? Além de tudo que você trouxe, que nós trabalhamos conectadas, né? Buscando trabalhar as questões das feridas emocionais, autoestima, relacionamentos. A gente se conectou com esse invisível realmente e foi bem bacana. Eu também lembro de ter te visto assim na formação passando, né? A gente acredito que nós estávamos sentadas longe, mas a nossa conexão, para quem, né? Nós três, para quem não se conhece pessoalmente, da forma que nós conseguimos levar o workshop, alinhar tudo. Importante, né, que trazendo para a questão dos relacionamentos, né, não tem essa questão de competição, não tem de diminuir o outro, a Uhum. outra, né, de eu sou a melhor. Não, realmente esse alinhamento de como os relacionamentos, qualquer relacionamento nosso deve ser, de fluidez. E voltando ao que a Eli estava falando também, quando nós estamos no nosso lugar, a nossa vida ela flui naturalmente. Não existe aquele esforço, aquela questão árdua, né? Cheio de bloqueios, problemas, tudo flui de uma maneira mais natural. Então foi muito bacana esse encontro nosso. Exatamente. E, no entanto, que a explicação, quando a Lorena falou assim, não tem como explicar, eu vejo isso como uma explicação. Se tá tudo bem aqui, eu tô no meu lugar, eu sei o meu objetivo, eu não quero disputar com vocês, eu, eu vou fazer o meu melhor para compartilhar aquilo que eu sei com o outro, e vocês vêm para agregar, sem disputa, sem competição, sem dessas coiseiras que mostra pra gente que já não vai dar. Minha mãe falava assim, ó, quando tem que ser, vai ser. Só que eu não entendi essa frase. O que é o que tem que ser, vai ser? Hoje eu coloco essa frase e explico dessa forma. Se cada um chega de uma forma tranquila, sem disputar com o outro, sem querer ser maior que o outro, sem querer se sobressair, enfim, ser mais. Vai dar certo. E isso estamos falando da nossa relação aqui, enquanto profissionais, enquanto parceiras de trabalho, mas isso se estende também para os clientes, as pessoas com quem vão se aproximar da gente para buscar o nosso trabalho, o nosso serviço. Quando a relação é tranquila e existe respeito em primeiro lugar, as coisas acontecem. Então, aí a gente pode entender assim: se não deu certo, é porque não era para ser. E esse não era para ser, que tem essas coisas por trás. Em relação à intenção, em relação a equilíbrio de troca, em relação ao lugar, né? E isso tudo hoje a gente consegue falar disso porque a gente foi estudar, não é? E o próprio relacionamento amoroso, né, Eli? Sim. Isso quando existe competição, que muitas vezes a gente vê bastante Hum. nos atendimentos, né? E tudo que a gente estuda, que a gente entende, quando tem essa competição, que existe uma hierarquia dentro dos relacionamentos amorosos, pode esquecer que logo vai estourar alguma coisa maior.
Então, aí a gente, se as pessoas que estão aqui, se elas tiverem, se vocês tiverem perguntas, coloquem as perguntas aqui, que a gente vai relacionando todo esse contexto que a gente está falando, a gente vai respondendo as perguntas e fica mais claro a gente trazer exemplos, né? Por que eu brigo tanto com o meu parceiro? O que acontece para causar essa briga? Onde é que está o começo da, da confusão, né? Então, isso diz muito sobre quem somos. No relacionamento para dar certo, primeiro é assim, ó, eu sempre digo, para um relacionamento dar certo, tem que ter um equilíbrio. Só que tá, antes do equilíbrio, eu preciso saber quem eu sou. Eu já estive em outros relacionamentos que eu não sabia nada de mim. Ai, Li, mas como assim? Você não sabe quem é você? Não, eu não sabia. Eu não sabia nem o que eu gostava de fazer. Eu fazia o que o outro queria, ou o que o outro gostava. E isso não era bom. Só que eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Eu não tinha conhecimento que eu tenho hoje. E isso fez toda a diferença. Então, eu coloquei uma pergunta aqui, né? Como que eu começo um relacionamento com o outro sem conhecer? Antes disso, saiba quem é você, o que você gosta, onde dói em você, qual é a tua maior dor, qual é a tua ferida. Tá, mas que ferida? Todos nós temos. E um primeiro passo para saber um tanto mais da gente é saber onde dói. Porque se a gente não tivesse dor, as coisas seriam mais fáceis. Aí não precisa falar dessas coisas, né? Então, eu vejo que tem algumas pessoas aqui. Se vocês quiserem fazer perguntas, aproveitem, porque esse é um contexto aqui de informações que a gente vai trazer no nosso workshop no dia 31 de maio. Né? Então, a gente colocou aqui esse nosso ao vivo hoje para que vocês conheçam a gente, para que vocês saibam do que a gente fala, né? Para vocês terem uma prévia de tudo que a gente vai falar nesse workshop. E aí, assim, se eu. Tá, existe possibilidade de eu conhecer alguém e me relacionar com esse alguém, que é um exemplo aqui nosso. Tá, mas para eu chegar até vocês, eu sei de mim. Se eu sei de mim, as coisas vão ficar mais fáceis para vocês. No entanto, que naturalmente as coisas foram acontecendo. Se estava tudo bem para mim, estava tudo bem, está tudo bem para vocês também. E assim a gente pode seguir por um longo caminho, desde que cada um se identifique, não. Se está tudo bem para mim, está tudo bem para vocês em relação ao horário, em relação o que fazer, vai dar certo, porque a gente vai se combinando, né? Existia uma época onde as pessoas diziam assim: os, os diferentes se atraem, mas eu acredito que para uma boa relação precisa ter uma afinidade. Não adianta eu falar assim: olha, Lorena e Mari, vamos, sei lá, fazer um trabalho que fale de XPTO, sei lá o quê, um assunto que não favorece vocês, vocês não gostam de falar daquele assunto. Ou, entende? Como que vai dar certo? Não dá. Então não dá. Se a nossa relação for muito diferente daquilo que queremos, não tem como dar certo. E isso trazendo para um relacionamento de casal. Um gosta de uma coisa, o outro gosta de outra coisa totalmente diferente, não tem como ficar junto. Até fica, mas de que forma fica? Até onde vai esse relacionamento? E aí, Mari, você fala muito de autoestima. Então, a autoestima não é só roupa, batom
e botar um corte de cabelo diferente. Não é só isso, ele vai muito além de só trocar de roupa, né? Que eu tava falando quando eu entrei, que eu não gostava de falar no online. Eu tinha pavor de falar no online. E hoje eu gosto. Por que que eu gosto? Porque eu aprendi a gostar de mim. Então não importa quantas pessoas estarão aqui ou não, vai vir quem se conectar. Vai vir quem estiver disposto ou disposta a ouvir, a aprender com a gente, não é? Exatamente. Eu já me permito ser vista. É. Uhum. Mas o que é isso, Mari? O que é isso? O que E, significa isso? e quando eu me vejo internamente, quando eu me acolho, quando eu estou em paz com quem eu sou, com a minha Uhum. luz e sombra, porque todos nós temos luz e sombra, todos nós temos questões e faremos isso até o último dia aqui. E quanto mais em paz eu estou comigo mesma, quanto mais eu saio da postura da criança que quis ser vista pelos pais, nós principalmente mulheres, queríamos se sentir vistas, amadas pela mãe. Então, muito melhor será. Eu vou me colocar aqui nas redes sociais, eu vou me colocar num relacionamento bom, num relacionamento onde faça sentido, seja amoroso, seja num relacionamento aqui entre nós, trabalhando de amizade, de parceria. Então, quando você percebe o teu valor interno, o reflexo, a tua vida, a tua aparência, ela é uma consequência. Não que o processo ele não aconteça também de fora para dentro, mas o que vai sustentar qualquer relacionamento, inclusive a relação comigo mesmo. Não adianta eu estar com um cabelo maravilhoso, com uma maquiagem, com batom vermelho e tá me xingando o tempo todo, me exigindo, me falando palavras negativas, dizendo que eu não faço nada certo. Então é um processo interno que todos nós precisamos. Algumas pessoas que precisam um pouco menos, mas historicamente, sistemicamente, olhando para as gerações, né, de como está o mundo hoje, acredito que dificilmente alguém não tem algo a ser ajustado. Uhum. Né, Lorena? É. E ele fala um ponto bem importante. Eu consegui me ver, eu consegui me sentir bem comigo mesma. E isso influencia na comunicação, porque se não fosse a gente, se nós não estivéssemos no nosso lugar, e aí entra a autoestima também, a autoimagem, se a gente não estivesse no nosso lugar, feliz com aquilo que a gente vê, confortável com o que a gente vê e ciente daquilo que a gente precisa também melhorar, trabalhar. Aí vem as sombras, a ciência das sombras, da luz. A gente não é só luz, a gente é luz e sombra. Uhum. Então, a gente também nos conhecer nesses aspectos facilita muito a comunicação. Porque eu já não entro nessa relação, seja qual for, e a nossa também, isso foi de suma importância, eu já não entro nessa relação e não vou reagir, né? Eu já não vou reagir, eu vou responder. E responder é do adulto, reagir é infantil, né? Eu não processo, eu não consigo processar, porque eu nem me conheço, então eu não sei nem o que eu estou sentindo, como aquilo bateu em mim. Se bateu numa ferida, a tendência, se você não se conhece, é você reagir de pronto. Você acha que é sempre sobre você, que o outro lhe ofende de propósito. E aí tudo vira pessoal. Se ele dissesse, olha, o tema é esse
e a gente vai fazer num sábado. Tudo bem para vocês? A gente poderia receber isso como: e o que é? Ela tá querendo o quê? Tá querendo mandar em tudo, dizer como eu tenho que fazer? Entende? Às vezes é só a gente não pode nem dar uma sugestão que o outro recebe como ataque, muitas vezes. Então, se comunicar bem num relacionamento parte do pressuposto de você se conhecer bem. Assim você sabe se aquilo bateu em você porque você tem uma ferida de rejeição, de abandono, e você se sentiu rejeitada, abandonada, excluída, ou se de fato, sabe, você não consegue sopesar as coisas. Você acha que tudo é para lhe agredir, para lhe maltratar, para lhe excluir. Então, é difícil um relacionamento com alguém que não sente um mínimo as coisas. Ele recebe uma informação, ele não consegue processar, não consegue sentir, vai logo reagindo de pronto. Quando você se conhece, isso é muito do feminino, eu acolho aquilo ali, o que o outro me fala, eu processo, ou peraí, doeu aqui em mim, mas isso é sobre mim, bateu em mim, uma dor minha, não é sobre ele não tá querendo me ofender, não tá querendo, é sobre mim, então calma aí, como é que eu vou responder a isso? Vou responder, eu não vou reagir, né? Uhum. Então, isso facilita muito, e no nosso caso facilitou muito a comunicação, o ajuste de tudo, do antes e do depois, do durante, do desenrolar, né? E do depois também. Porque se não fosse isso, a gente não estava aqui já para realizar o próximo. Exatamente. É, talvez a gente nem se aproximaria. Não, não se aproxima, repele. A primeira fala, o primeiro olhar, né? Nós mulheres, ou pessoas, porque não é só as mulheres, as pessoas tendem a isso. Eu olho alguém que está bem vestido ou super maquiada, e se eu não sei quem eu sou e tudo aquilo que já falamos, ao invés de eu me aproximar desse outro, eu é um reflexo assim, é como se tivesse um impulso e eu fosse para trás. Eu não me aproximo. Por quê? Porque eu sei que ali vai bater algo em algo que eu também não sei o que é. E como nós temos o estudo e nós temos várias horas de estudo, muitas horas de estudo, então a gente praticou muito bem isso. É por isso que nós seguimos. E a Não própria foi de vida conta como horas também, dedicadas além dos estudos. também. E assim, a gente não tinha combinado nada. Existiu uma possibilidade, uma porta de entrada, onde a gente pôde fazer o workshop 1. Dessa porta de entrada, uma porta que estava aberta, a Mari entrou primeiro. A Mari falou, vou. E a porta continuou aberta. Aí a Lorena falou, vou também. Opa, aí ela já estava de olho em você, porque já alguma coisa conectou ali. Aí ela foi buscar você no Instagram, foi ver o que você fazia e tudo tal. Eu não fui pesquisar no Instagram de vocês, mas eu senti. Sabe assim, um reflexo? A gente se encontrou em algum exercício, ou na semana antes, não lembro qual. E um reflexo assim, sabe assim, quando passa repentino, eu falei, opa, eu já vi em algum lugar. Não conheço, nunca falei, não sei o que faz, nada. Mas eu, eu, eu percebi, senti que naquele mês, que foi o mês de maio, eu falei, eu quero fazer nessa data. Aí fui lá, vi a porta aberta, falei, opa, vou entrar aqui. É aqui que eu vou. Entrei. Entrei assim, entrei e fui de coração aberto.
Porque eu tava disposta, eu já sabia o que eu queria falar, eu já sabia o que eu queria fazer. Então, não importava o assunto de vocês. Só que mal eu sabia que tinha tudo a ver. Tinha tudo a ver. Por isso que eu coloquei no Instagram, no começo da semana, né? Na segunda-feira, eu coloquei lá que nada é por acaso. Isso é o nada por acaso. Porque é o que a gente não vê, o que a gente não sabe colocar para fora naquele momento. Mas a gente sabe que tem tudo a ver. E assim acontece para as pessoas que estão aqui vendo a gente, que vai assistir depois. Porque essas pessoas estão se conectando com a gente. Só elas podem dizer o que chamou atenção, algo que ou eu, ou Lorena, ou a Mari falou. Por que elas estão aqui? Por que elas estão chegando aqui? O que elas estão vendo na gente? O que a gente pode oferecer para elas? De que forma a gente pode colaborar para que elas também venham cada vez mais perto da gente? Porque se elas quiserem fazer isso, não é por nada não, mas elas vão se dar muito bem. Assim como a gente está se dando bem. Eu só digo uma coisa, que quem ficar de fora vai se arrepender. Vai, entendeu? E vai, sabe por quê? Porque a gente vai seguir, desse jeito a gente vai seguir. E elas podem até ficar olhando de longe, só que elas têm a oportunidade agora de chegar mais perto. Por que elas têm essa oportunidade? Porque a gente decidiu abrir a nossa porta também. Então a nossa porta agora também está aberta. E elas podem chegar. E quando elas chegarem, se elas quiserem participar aí do dia 31 com a gente, que vai ser uma tarde longa, né? Onde a gente vai poder conversar com mais detalhes. E aí, quem sabe também essas pessoas que chegarem, elas, se elas quiserem, ou se elas quiserem aprender como é isso, falar no digital, eu encontro com muitas pessoas que ainda não conseguem. Assim como eu também não consegui. Demorei muito tempo, entendeu? Não conseguia. Então, essas pessoas, se elas conectarem com a gente e elas quiserem vir para o dia 31, elas também terão a oportunidade de aprender isso aqui, de abrir uma câmera e falar. Tá, mas falar o quê? É que vai muito além do falar o quê. Ela vai poder primeiro enxergar tudo o que ela precisa, o que ela quer enxergar nela. Mas como? Porque hoje a gente tem ferramentas, a gente tem exercícios, a gente tem reprogramações, nós temos práticas. Tudo que nós fizemos, eu fiz comigo. Eu coloquei aqui, eu vi, eu falei, as pessoas me deram esse caminho. E hoje eu posso oferecer. E vocês também. Então, nós juntas, nós três aqui, temos esta forma de ensinar quem ainda não sabe. E quem não sabe vai trazer esse tudo aqui para dentro no dia 31 e juntas a gente vai colocar essa pessoa para fazer também o que ela quer. Eu dei um exemplo que é do digital, de abrir uma câmera e falar no digital, mas pode ser outra coisa. O que é que para ela ainda é difícil fazer ou ela não está conseguindo? Se ela se junta com a gente, pode ser que eu não fale tudo que ela queira ouvir para ela fazer o que ela quer. Mas Lorena pode falar algo que desperta e que ela fala: caramba, era disso que eu precisava. Ou a Mari, né? Então, essa pessoa que vai chegar, ela tem três possibilidades. Ela não está chegando com uma, ela está chegando com três. Porque nós estamos aqui em três perfis diferentes para somar e para contribuir para essa pessoa que a gente não sabe quem é. Nós não sabemos quem vai chegar. Mas quem está de fora assistindo a gente, vendo a gente falar tudo isso, ela pode vir. E é importante, né, ele falar que quem está nos acompanhando aqui
que você hoje tem dificuldade, inclusive, de estar num ambiente onde pessoas estejam buscando essa construção interna de bons relacionamentos, esse é uma ótima oportunidade, é uma oportunidade única de você estar conosco, estar próxima de um ambiente de pessoas que estão buscando com o mesmo objetivo, né? E o quanto isso impacta no campo de você que está aqui, que quer fazer essa transformação muitas vezes, ou então daqui a pouco tem dificuldade de fazer contato, né, com outras pessoas que estejam no mesmo caminho. Então, por mais que nós estejamos aqui no online, mas vamos olhar que ele está facilitando com que você faça essa construção. Uhum. E aqui no Instagram, a gente tem um tempo mais limitado, vamos dizer assim, né? Para falar e as pessoas que entram e que passam por aí, a gente, né? Eu vejo as pessoas entram e saem, entram e saem. Aqui no Instagram ele é assim, ele é para isso. As pessoas passam. E lá dentro com a gente, mais próximas, no grupo com a gente, olha quanta coisa que essas pessoas podem ter. A pessoa que estiver lá vai poder fazer perguntas de Sim, nós. perguntas, os exercícios, né? Nós Eu vamos já ter sei. tempo, né, para fazer os exercícios. Não, você Exa- não vai deixar, não vai ser um tema de casa para você Não, depois. Você vai sair com algo pronto, palpável ali para você sim, colher resultados com aquilo ali. sim, nós vamos fazer na hora. E com Tem a desculpa questão para não de. fazer. É o quê? Não tem desculpa para não fazer. Não tem desculpa, é só querer. Então, se vocês que estão assistindo aí, se vocês querem aproveitar essa oportunidade, venha, se permita. Isso nós não podemos fazer por você, só você pode. Você tem que dizer: eu quero e vir. Nós estamos aqui para fazer esse convite, para nos permitindo para que vocês nos conheçam, né, um tantinho mais. Só que lá dentro desse espaço da nossa sala do workshop, você vai ter muitos outros conteúdos, muitas outras coisas para você compreender, tirar suas dúvidas e conversar mais de perto, né? Quando eu não falava no digital, eu não abria nem a câmera. Nas salas que eu entrava para estudar, a minha câmera ficava fechada. Por quê? Eu entrava só para ouvir. Eu tinha pavor que as pessoas me vissem. Mas o que que eu fiz? Se me chamou a atenção, eu ia. Então, eu quis, nenhum professor meu, nenhum instrutor, enfim, ninguém foi na minha casa pegar na minha mão assim e falar: vamos, agora você vai. Não, eu fui recebendo convites, porque a vida é um eterno convite. É tomar a decisão. É tomar a decisão. Por isso que o nosso tema central é: decisão é uma chave que abre a tua porta. Abre a tua porta ou te dá acesso para você vir com a gente. Eu tive decisão, vocês tiveram decisão, e as pessoas que estiverem disponíveis ou tiverem interesse também, né, para esse assunto. A pessoa tem que querer falar sobre isso, enfim. Isso tudo vai trazendo ela para mais perto do que ela quer. Porque hoje nós sabemos explicar isso para ela. De que forma ela vai fazer isso? Então, sobre convites. A vida convida a gente todo tempo. Todo tempo a gente recebe convite. Mas de que forma? É um link que você recebe.
É um convite para uma live que você recebe, é um workshop que vai ter, é um encontro presencial que vai ter. Isso tudo são convites. Só que só vai perceber quem estiver atento. Quem estiver atento vai falar: opa, era disso que eu estava querendo? Olha lá elas, com a porta aberta. Eu estou atenta. Eu recebo vários convites por dia. E eu vou me encaixando naquilo que é interessante para mim. E cada vez eu vou melhorando mais. 1% só. Umzinho por dia. E lembrando que o nosso resultado ele vai ser sempre proporcional à decisão que nós tomamos. Então, se você quer ter um resultado diferente do que você está tendo hoje, caso ele seja negativo, né? Caso ele não seja tão satisfatório assim, talvez a decisão hoje que você deve tomar é estar no nosso workshop dia 31. Uhum, exatamente. Que nós trazemos bastante exercícios, técnicas, ferramentas, vai ser algo muito prático. Uhum. Importante ressaltar que o ambiente que nós estamos sempre vai nos moldando. Então, quais ambientes você tem estado? Fica aqui a reflexão para você também. Então, nós falamos bastante disso também. Então, é você tomar a decisão de qual ambiente você quer estar. Se você quer estar comigo, com a Lorena e com a Eliane, que faz sentido para você, nós não obrigamos ninguém. Vem quem quer. Só que lembrando que a gente vai seguir e a gente vai continuar. Essa questão de tempo. Eu vou falar bastante quanto tempo eu demorei para estar aqui, né? Foi bem mais de 30 anos. Então, a gente sabe que cada pessoa, cada um de nós, temos o nosso tempo, beleza? Beleza. Só que agora, com essa tecnologia avançada, com várias possibilidades, nós temos oportunidade de ganhar tempo de vida, ganhar é, conhecimento, ganhar. Aí eu escolho, eu quero ou eu não quero. Quanto tempo mais você vai ficar onde você está, do jeito que você está? Quanto tempo? Trazendo para essa questão de ambiente. Se eu não tivesse me permitido, primeiro, me conhecendo, e depois eu fui buscar lugares, ambiente. Eu estaria aqui agora? Não. Então, eu escolhi, vocês escolheram. E as pessoas que estão aí ouvindo a gente também vão escolher. Elas que vão decidir. A decisão é delas. Só que lembra sempre da questão tempo. Quanto tempo mais eu vou ficar nesse lugar aqui? Qual lugar? No lugar de querer e não agir? No lugar de vou assistir mais algumas lives delas para ver se eu gosto? Enquanto isso, eu vou esperando e vou esperando. Eu falo também lá no workshop que a espera, ela é paciente. Lembra dessa frase? A espera é paciente. Mas vai esperar. Continua esperando. E aí, se pergunte, por quanto tempo? Quanto tempo mais? Eu acho que nós temos tempo aqui, né? O tempo reduzido, que eu acho que não dá para ficar. Acho que o Instagram limita, né? Eu acredito que sim. Já está perto da gente encerrar. Lorena tem. Tem limite? Acho que é 1 hora. Ah, quando é live compartilhada, então, né? Não sei.
Porque não tem, não, limite. Lorena, convida o pessoal aí para entrar no nosso grupo VIP. Não tem. Bom, que eu saiba, não tem limite, não. Ah, tá. Ah, então vamos ficar falando. Não tem limite, sem limite. Então vamos continuar. O que eu acho interessante é que quando a gente decide participar de alguma coisa, a gente precisa ampliar um pouco a nossa visão, o nosso olhar. Não é só entrar ali e usufruir. Obviamente, você vai decidir participar de um workshop, você vai ter ferramentas, você vai ter todo um arcabouço para melhorar seus relacionamentos com você, com o outro, seus relacionamentos profissionais, com o dinheiro, enfim. Mas também ao estar num ambiente com pessoas que falam sobre aquilo que talvez você ou nunca ouviu ou tenha interesse em ouvir, que falam sobre o que você quer aprender, que tem algo que pode contribuir para aquilo para a sua vida de alguma forma, só o fato de estar nesse ambiente, como ele fala, né, a ambiência e tal, já faz toda a diferença. E participar de fato, decidir participar, é estar lá de corpo presente. Câmera aberta, se sentir confortável para se expressar, para falar. Tudo isso já é um treino. Se esse é um desejo seu, essa é uma ótima oportunidade. Porque lá você vai ser vista, você vai ver, você vai ouvir, você vai ser ouvida. Então, quando ele fala também que tinha dificuldades de se expressar, de falar, de aparecer, eu também tinha, ou seja, não à toa, e a gente descobriu muitos pontos em comum já. Eu também tinha, e assistia os eventos que eu participava online de câmera fechada. Até que eu percebi, quer saber, eu estou fechando a câmera para quê? Foi natural um movimento de me permitir ser vista ao longo das participações. Quando eu ia participando de alguns eventos com determinadas pessoas, durante as formações também, que você fica ali um período mais longo, né? Trabalhando seu emocional, suas relações, você vai mudando, você vai se permitindo ser vista. Então, só o fato de decidir participar, se esse é o seu desejo, já faz toda a diferença. Porque aqui todo mundo já superou o medo de falar, de ser vista. Então, já é a pessoa que escolhe estar aqui já está num ambiente diferente. E a gente sabe que o ambiente tem muita força, a gente é moldado por ele. O ambiente te puxa. Se aqui tem três que superaram o medo de falar, de ser vista, de aparecer, a quarta pessoa vai ser você. Com certeza, com certeza. E olha o benefício que ela vai ter. É, ela vai ter nós três aqui com experiências diferentes, mas com situações parecidas, e que a gente pode, que está fresco aqui na nossa memória, o que a gente fez, né? Qual as fases que nós passamos, e a gente pode ajudar essa pessoa a vir para justamente isso, Lorena, para ela ser a quarta. Caramba, ela pode ser a quarta. É isso. Além de um outro detalhe que quando a gente está no digital, é incrível, assim, eu queria muito conseguir isso. Isso que eu vou falar. Eu queria estar no digital para eu estar em vários lugares ao mesmo tempo. Só que eu não conseguia abrir câmera, eu não conseguia falar. Mas eu queria, mas não queria abrir câmera e também não queria falar com as pessoas. Mas como que vai fazer isso? Não tinha jeito. Então eu arrumei um jeito. E hoje, olha que incrível. Eu estou aqui em São José, que é uma cidade interior de São Paulo, da capital. Você está em Sergipe. E a Mari está no Rio Grande do Sul. E essa quarta pessoa, ou essa quinta pessoa, essa sexta pessoa, a gente não sabe quantas pessoas virão. Essas pessoas, elas também podem estar em vários lugares ao mesmo tempo com a gente. Então, essa pessoa vai estar no interior de São Paulo, essa pessoa vai estar em Sergipe,
Essa pessoa vai estar no Rio Grande do Sul, mais a cidade dela, que a gente não sabe quem é. A gente só vai saber quando ela chegar aqui e disser para nós: Oi, eu quero fazer workshop com vocês, eu quero estar aí com vocês. Eu quero. Aí a gente vai saber. E o bacana também que vai ficar gravado, né, o workshop, e Sim, aí depois essa pessoa vai poder reassistir também. Então, vai sim. ir fortalecendo ainda mais, além da ambiência no dia do workshop. Então, essa questão da ambiência, de se sentir vista, ela reflete em vários outros aspectos da vida, né? Não necessariamente de nós estarmos aqui falando somente do digital, caso você não trabalhe com o digital. Mas a gente pode levar isso para uma reunião de trabalho, onde você quer expressar algo e você tem dificuldade, então tudo isso nós trabalhamos. Então a gente vai trabalhar toda uma camada de bloqueios que você tem que hoje dificultam com que você tenha resultados mais satisfatórios Uhum. da vida. E eu, Mari, advogada, tinha que fazer audiência, né? Imagine uma advogada com receio de estar num meio mundo de gente para fazer audiência na frente do juiz. Como fazia? Como Como é? fazer? Só queria brigar, só reagia, né? Não me comunicava como comunico hoje. Eu ia falar alguma coisa que a Mari falou e esqueci. Ah, em relação ao trabalho. Gente, é assim, é muito natural. A gente resolve coisas com a gente, aí vai resolvendo, assim, dissolve, vai dissolvendo, aí espirra no trabalho, espirra em casa, espirra nas pessoas, porque Acontece uma mágica. é mágica, é assim, ó, Bom, pode é, pedir, enfim. Parece que é a outra pessoa que mudou, né? parece, mas Menina, não mas é, não mudou, mas não, a é a gente está gente. experienciando a relação de outra forma. Uhum. Quando a gente, aí tem aquelas frases já, aquelas frases prontas que todo mundo já leu, que é, quando eu mudo, tudo muda. E é verdade. Quando a gente muda, as coisas mudam. São Então, clichês que têm fundamento, mas as pessoas não entendem por que dizem. Então a gente já diz aqui o que é que significa. é. Então, quando você falou dos exercícios que a gente pode, né? Assim, a gente vai conhecer essa pessoa que vai chegar, essa quarta pessoa, né, Lorena? Essa quarta, essa quinta, sexta, enfim. Essas pessoas que vão chegar, a gente vai conhecer, né? Quais são as dúvidas, quais são as necessidades, quais são os objetivos, o que essa pessoa precisa e como a gente pode ajudar. Fazendo isso, ela vai ter o workshop que a gente vai deixar gravado. Tem os materiais, então toda a questão de teoria, a parte escrita da minha parte, do que eu vou falar, já está formatado em PDF. Eu também vou disponibilizar isso para a pessoa, para que ela leia com calma, no tempo dela, né? Tem aquele exercício prático de reconhecimento e de percepção pessoal também, que já está pronto, já está no PDF, inclusive no PDF editável, que a pessoa pode escrever ali no celular ou no computador. Enfim, ela vai se percebendo e ela pode fazer essas anotações no PDF. Então já está pronto também. Eu também vou disponibilizar isso, né? Além da gravação. E, e essa pessoa ela pode estar no grupo com a gente, fazendo perguntas, participando dos nossos encontros mais informais durante a semana que a gente faz, né? Então, literalmente, essa pessoa ela vai estar mais próxima,
né? Além de estar a tarde toda com a gente no workshop, depois que encerrar esse encontro, ela estará do outro lado com a gente, né? Não só aqui no Instagram, porque existem, com essa tecnologia, a gente consegue fazer várias coisas de aproximação. Então, é uma excelente oportunidade e que ela pode decidir aí vir com a gente, né? Ela pode aprender um tanto mais, bem mais, né? E a gente também pode aprender com essa pessoa, porque ela pode chegar e ensinar coisas para nós. Então, aí as coisas vão ficando fáceis. Também tem Tá bom? material daqui que eu preparei. Como Então, tem bastante prática, então já tem um PDF ali para você escrever, praticar na hora. Então, também vai ter material disponível aqui. então, além de todo o conhecimento, ela vai fazer os exercícios comigo, com a Mari, com você, e vai sair já com essa nova mentalidade, né, Lorena? E com mais Porque, clareza, né? sim, Como seguir, qual o próximo passo, mais clareza sobre ela mesma, o uhum. que precisa melhorar, o que precisa desenvolver para ter melhores relacionamentos. E essa prática, vamos dizer assim, porque ela vai praticar ela vai praticar aquilo que a gente organizou para fazer no dia, e pode ser que essa pessoa também não precise de 30 anos, né? De 40 anos para colocar em prática aquilo que ela vai receber ali de informação. Se ela tiver disposta e no tempo dela, ela pode ter um salto assim gigante. Ela pode começar a próxima semana dela diferente. Ela pode levar tudo isso de conhecimento que ela vai aprender aqui no dia 31 com a gente. Ela pode levar para o núcleo dela, para o trabalho dela. E ela também pode movimentar outras pessoas. É, sabe? Como se fosse colmeia mesmo, sabe? Pega daqui, leva para lá, e assim a gente vai construindo é, um grupo de pessoas com mais consciência, um grupo de pessoas que estejam dispostas a fazer e ter uma vida diferente, né? E, e é isso. E aí a gente vai saber quando as pessoas disserem aqui pra gente se elas querem ou não. Depois eu vou colocar o link de inscrição. E para você que está aqui agora assistindo, se você já tem interesse, você pode dizer aqui, ou no meu, no Instagram da Lorena ou da Mari, pode escrever eu quero, né? Ou eu tenho interesse, enfim, que a gente já começa a se organizar para você vir participar com a gente. Legal. Já consegue, né, disponibilizar aqui no chat o link para as pessoas. Então, eu não coloquei o link aqui no chat, mas eu posso pôr? Peraí. Tem que ver se não cai, né, a live, se não atrapalha. Se colocar o link? Se você for copiar, voltar, sair, voltar, não sei. Hum, Bom, então, na dúvida se vai cair ou não, eu assim que encerrar a live, eu coloco na descrição da live embaixo e as pessoas entram em contato com a gente. Exatamente. Foi ótimo estar com vocês. Sim, eu agradeço também a disponibilidade de vocês virem aqui, né, para o meu Instagram, que vocês são diferentes, assim, as pessoas não conhecem vocês. Então, também é mais uma oportunidade para que elas tenham esse acesso a vocês. Porque o Instagram de vocês está aqui e elas também têm a porta aberta. Elas podem chegar aí, né? E eu tenho certeza que vocês podem e querem colaborar com aqueles que se aproximarem de vocês.
Então é aquilo, a nossa porta tá aberta, literalmente. Assim como as pessoas daqui, né, também têm a oportunidade de conhecer vocês. Vi algumas aqui entrando, então que bom que vieram e tem a oportunidade de conhecer também vocês. Exato. Então, é isso, acho que ele falou uma coisa de suma importância que é, sua vida pode já mudar, você já pode experimentar uma nova vida, uma nova abertura mesmo na semana seguinte, porque quando a gente se abre, a vida se abre pra gente. Então, decisão, o poder de decidir é muito forte. Realmente ele traz junto uma força muito grande, porque a gente precisa decidir primeiro, é o primeiro passo, de fato, para Uhum. mudar. É uma decisão. Sem decisão não tem firmeza, não tem compromisso, não tem abertura. Como é que o campo, a vida vai se abrir? A gente fala muito de energia aqui. Como é que a vida vai se abrir se a gente não decide, não está aberta? É aquela coisa, Deus está o tempo todo desejando se relacionar com a gente. A gente é que não se abre, mas ele está disponível. Ele sempre está disponível. E ele não é invasivo, ele respeita. Então, a gente precisa se abrir, decidir. E ele vem, ele chega. Exatamente. Deus envia as oportunidades, mas quem abre a porta, quem toma a decisão, como as gurias estão falando aqui, é a gente mesmo, é você. É. E ele fala através de pessoas, né? Oh, Através de pessoas, isso é Ou, através, né? Um ou tenho experiência disso. Né? através da tela. oportunidades. Ele fala É, através da tela também. experiência própria. Então, se quem está aí assistindo ou passou por aqui e ela estiver perceptiva, atenta para aquilo que ela quer com a vida dela, o que ela quer mudar na vida dela, ela vai ter aquele incômodo assim, aquela menina falou alguma coisa. Se você Elas está estão falando alguma buscando, coisa que eu não tô gostando. E nem sei ainda. Decida vir que você vai sair de lá sabendo. se você está buscando um sinal, acredite que esse é o sinal que Deus está enviando para você. Isso aqui não é marketing, não. É uma realidade. É uma realidade. Cronicidade da vida. Quem não É. se movimenta, a vida não movimenta. Uhum. É só decidir. Só decidir e dizer, eu quero. A porta está aberta. Vamos fazer uma foto? Vamos. Oi, Quero Gilberto. foto. Olha o Gilberto aí. Peraí. Vamos fazer uma foto para a gente encerrar. Tudo bem, Gilberto? Estamos no movimento aqui, viu? Você está chegando agora, mas a gente estava falando sobre o nosso workshop que vamos fazer no dia 31 de maio, online. Depois eu vou colocar o link aqui, se for do seu interesse e você vir conhecer essa mulherada aqui e fazer exercícios sistêmicos com a gente, você é muito bem-vindo. O Gilberto é escritor também, escreveu capítulos de livros, está fazendo as palestras dele. Legal. E é um workshop que não é só para mulheres, não, viu? Pois é, olha aí. É, Mas já é longe daqui. é Mas longe. mais perto que aí. Então, e o Gilberto está no movimento também, fazendo as coisas dele, e o nosso workshop não é só para mulheres, é para pessoas que querem se movimentar mentalmente e fazer da sua vida um estilo diferente, com informações, exercícios práticos na hora que a gente vai desenvolver, planos para colocar as ideias em ação com a Lorena e reprogramação com a Mari. Vamos tirar foto. 1, 2 e já. Pronto. Então, o convite está aí, nossa porta está aberta. Depois eu vou subir a live, Gilberto,
e você pode assistir, tá bom? Um beijo, então. Beijo. Beijo. Até o dia 31. Até. Beijo, meninas. Bye. Beijo, gente. Bye.